Olá, queridos alunos do Centro Educacional Juvenal de Carvalho. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Meus queridos, estamos juntos mais uma vez para a nossa 25ª videoaula de Física. E hoje nós vamos trabalhar com um assunto muito interessante, que chama-se associação de resistores. Vamos estudar um pouquinho como os resistores podem ser organizados no circuito elétrico. Em 3 modalidades, em série, em paralelo e uma associação mista. Vamos aprender também na aulinha de hoje a calcular o resistor equivalente de um circuito elétrico. Então, vamos navegar nesse mundo da física. Vou compartilhar aqui a tela com vocês para que vocês possam visualizar a apresentação. Pronto. Meus queridos, vamos acompanhar aqui mais um momento interativo da nossa aula de física, onde nós vamos comentar sobre as associações de resistores. Primeira coisa que eu falo para vocês é que um resistor, ele é justamente responsável em calcular e controlar a passagem de corrente elétrica em um circuito. Certo? Então, todo dispositivo elétrico ou eletrônico tem esse componente que chama-se resistor, certo? Ventilador, um televisor, um sistema de som, todos eles têm esse componente e a finalidade é controlar a passagem de corrente elétrica por ele. Então, vamos lá. O que é que seria um resistor equivalente? Imagina vocês, dentro de uma residência, eu ter várias lâmpadas. Então, eu poderia trocar todas aquelas lâmpadas por apenas uma. Essa única lâmpada seria minha lâmpada equivalente, né? Então, seria justamente o meu resistor equivalente na associação. Então, a resistência equivalente é aquela que funciona ao mesmo tempo em uma associação, caracterizando todas as outras resistências de um circuito elétrico. Bom, isso aqui é fundamental para que a gente possa compreender esses 2 tipos de associação. Primeiramente, o circuito em série. O circuito em série, vocês podem observar aqui nessa figurinha, você tem a bateria, toda bateria tem seu polo positivo e seu polo negativo, e vocês têm 3 resistores, R1, R2 e R3. Entendam como se fossem 3 lâmpadas, tá bem? Então, o que é que a gente pode observar? Que a corrente elétrica que passa por um é a mesma que passa pelos demais. Ou seja, ambos os 3 resistores são percorridos pela mesma corrente elétrica. Isso significa dizer que eles estão conectados ou ligados em série. Então, nesse circuito que vocês estão observando, nós temos um exemplo típico de um circuito elétrico de resistores em série. É interessante falar que nesse tipo de circuito aí, os elétrons que passam por cada resistor têm o mesmo valor. Então, a corrente ela é contínua ou constante, certo? A corrente ela é constante. Então, nós temos aí como observação, ao passar pelo resistor R1, os elétrons perdem a parte da energia, de potência, ao passar pelo resistor 2, os elétrons perdem a segunda parte da potência, e ao passar pelo resistor 3, ele perde a segunda parte da potência. Então, eu posso concluir que, numa associação de resistores em série, o resistor equivalente é justamente dado pela soma dos resistores, R1 mais R2 mais R3, certo? Então, no resistor associado em série, a corrente elétrica é a mesma, ou seja, ela é constante para todos os resistores, e o valor do resistor equivalente é a soma de todos os resistores do circuito elétrico. Vamos ver aqui um exemplo para familiarizar. Calcule o valor do resistor equivalente, sabendo que os 3 resistores estão associados em série. Eu tenho R1 igual a 3 ohms, R2 igual a 2 ohms e R3 igual a 5 ohms. Ele quer saber o valor do resistor equivalente. Como eles estão associados em série, basta que eu
some os valores respectivos. Então, o resistor equivalente seria R1 mais R2 mais R3, ou seja, 3 mais 2 mais 5, que dá justamente 10 ohms. É como se eu tivesse 3 lâmpadas de 3 ohms, 2 ohms e 5 ohms, e eu trocasse por apenas uma de 10 ohms, certo? Então, vejam bem, toda associação caracterizada como série, o resistor equivalente é obtido pela soma dos resistores do circuito. Aqui, meus queridos, eu trago uma observação interessante. Uma observação. Os circuitos em série apresentam uma desvantagem. Como os elétrons só possuem um caminho para andarem, por exemplo, se fossem 3 aparelhos elétricos, né? Um som, uma geladeira e uma televisão. Se um desses aparelhos queimasse, os outros deixavam de funcionar, porque os elétrons, eles não passavam pelo circuito, o circuito ficaria aberto, certo? Então, é por isso, meus queridos, que numa residência, não é interessante nós associarmos as lâmpadas em série, porque se uma queimar, as outras irão deixar de funcionar, certo? Ok? Então, essa é uma desvantagem de se trabalhar com resistores em série. Segundo circuito, retrata-se sobre resistores associados em paralelo. Se vocês observarem bem a respectiva figura, vocês vão perceber que eu tenho novamente 3 resistores, R1, R2 e R3, só que dessa vez a corrente ela vai se dividir. Ó. A corrente que passa pelo resistor 1 não é a mesma que passa pelo resistor 2 e que, por sua vez, não é a mesma que passa pelo resistor 3. Em outras palavras, a corrente ela não é constante, certo? Então, se fossem 3 aparelhos elétricos aqui, ó, TV, uma geladeira e um som, se uma queimasse, as outras duas permaneceriam funcionando. Por quê? Porque passam por elas correntes independentes. Então, essa é a grande vantagem de se utilizar uma associação de resistores em paralelo. Posso exemplificar que nas nossas residências, as lâmpadas elas estão conectadas em paralelo, justamente para evitar esse problema. E o interessante é o seguinte, que nos resistores associados em paralelo, a tensão total, que é a tensão da bateria, é a mesma para todos os resistores. E a corrente é obtida pelo somatório das correntes. Enquanto que no resistor em série a corrente é constante, no resistor em paralelo, a corrente total é a soma das correntes. Então, se eu disser para vocês que passa pelo esse resistor R1 uma corrente de 1 amperes, pelo resistor 2, 2 amperes, pelo resistor 3, 3 amperes, a corrente total seria o somatório delas. 1 mais 2, 3, mais 3, 6. Certo? Seria 6 amperes. Vamos ver aqui 2 exemplos para se calcular um resistor equivalente. Né? 2 exemplos mais comuns a trabalhados a nível de nono ano. Quando eu tiver 2 resistores em paralelo, e esses 2 resistores tiverem valores diferentes. Então, posso usar uma regrinha. Regrinha conhecida como produto dividido pela soma. Eu faço o produto entre os 2 resistores e divido pela soma entre eles 2. Vamos ver aqui uma situação para a gente poder compreender. Imagina vocês que eu tenho uma associação de 2 resistores em paralelo e eu quero saber o valor dos resistores equivalente. Então, R1 vale 2 ohms, R2 vale 3 ohms. Então, usando aquela regrinha produto dividido pela soma, eu vou ter 2 vezes 3, produto, ó, dividido pela soma, 2 mais 3. 2 vezes 3, 6. 2 mais 3, 5. 6 dividido por 5, 1,2. Então, o resistor equivalente vale 1,2 ohms. Então, é como se eu trocasse esses 2 resistores por 1,2 ohms. Uma coisa interessante, e que vocês devem observar, é que o resistor equivalente na associação em paralelo, ele é sempre menor do que qualquer um dos outros envolvidos. Olha bem, ó. Olha que o resistor equivalente, ele é menor do que qualquer um dos outros 2 envolvidos. Já na associação em série é o contrário. O resistor equivalente, ele é maior do que qualquer um dos outros envolvidos. Certo? Vamos ver aqui um outro exemplo, quando eu tiver agora
4 resistores e os 4 resistores tiverem o mesmo valor. Então, posso usar essa regrinha aqui, ó. Regrinha para obter o resistor equivalente. Basta que eu faça a divisão. Divisão de quem, Ricardo? Do valor de um deles pela quantidade. Esse N é a quantidade de resistores. Então, vamos ver aqui um exemplo. Imagina que eu tenha aqui, que eu queira o valor do resistor equivalente e que eu tenha 4 resistores associados em paralelo e todos iguais. R1 igual a R2, igual a R3, igual a R4, que vale 10 ohms. Então, qual seria o valor do resistor equivalente? Ou seja, qual deveria ser o valor de um único resistor que supriria a necessidade aqui dos 4? Então, basta que eu use aqui a relação. Resistor equivalente seria o valor de um deles dividido por N, onde N é a quantidade. O valor de um deles, 10. Quantidade, 4. 10 dividido por 4, 2,5. Então, percebam mais uma vez, meus queridos, que o valor do resistor equivalente, numa associação em paralelo, ele é menor do que qualquer um outro envolvido, certo? Diferentemente de uma associação em série. Então, vamos lá. Resumindo e sintetizando. Numa associação em série, nós temos a corrente constante, e para calcular o resistor equivalente, eu somo todos os resistores da associação. Lembrando que o resistor equivalente, na associação em série, é maior do que qualquer um outro envolvido. Ressalto aí uma desvantagem. Qual é a desvantagem? É porque se os resistores estão associados em série, e se um deles queimar, os demais não funcionam, certo? Aí associe a uma lâmpada. Eu tenho 3 lâmpadas associadas em série. Se uma queimar, as outras 2 deixarão de funcionar, porque o circuito fica aberto. Já na associação em paralelo, não. Na associação em paralelo, certo? Na associação em paralelo, eu vou ter que a corrente, ela é obtida, a corrente total é obtida pelo somatório das correntes, certo? Significa dizer que por cada resistor passa uma corrente diferente, e se você entender como sendo 3 lâmpadas, se uma delas queimar, as outras 2 permanecerão acesas, porque passam por esses resistores, ou por essas lâmpadas, correntes de valores diferentes. E outro detalhe interessante é que no resistor equivalente, o valor obtido em paralelo é sempre menor do que qualquer um outro envolvido. Então, meus queridos, nessa aulinha de hoje, nós estamos trabalhando com vocês de uma forma superficial e básica 2 tipos de associações. Associação em série e associação em paralelo. E a associação mista seria uma mistura das duas, certo? Usaria-se as mesmas regras de série e paralelo. Então, a nível básico, esse é o nosso assunto de hoje. Então, agradeço pela atenção, fiquem com Deus, lembrem-se de se cuidar, visitem o Classroom, todas as atividades estarão postadas no Classroom, inclusive esse slide, certo? O vídeo também da nossa aulinha de hoje vai estar lá no Classroom. Então, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.